Num antigo leito fluvial, uma catástrofe está congelada na rocha. Aqui jazem os ossos de centenas de animais, mortos por um assassino desconhecido. Mas desse desastre surgiram detalhes extraordinários, vida de um dos mais conhecidos dinossauros que já andaram pela face da Terra. O mundo dos dinossauros. Chifres, manadas e hierarquia. Há 75 milhões de anos, a tranquilidade das planícies norte-americanas foi quebrada por um som terrível. Trovejando pela terra, lá estavam milhares de dinossauros chifrudos, espalhando-se até onde a vista podia alcançar. Chamados cerátops, essas criaturas de aparência bizarra tinham o tamanho de um elefante e o corpo semelhante a de um rinoceronte. Mas são mais conhecidas por sua armadura, chifres na testa e espigões formando um colarinho ósseo no pescoço, num elaborado leque. Das 30 espécies diferentes até agora identificadas, o Triceratops é o mais famoso. Um dos primeiros cerátops descobertos prendeu a imaginação de Hollywood. No filme de 1924, Mundo Perdido, um triceratops solitário usa os seus chifres para rechaçar um tiranossauro rex. Mas novas descobertas fascinantes estão desafiando nossas noções preconcebidas sobre esses intrigantes animais. Durante a era dos cerátops, entre 95 e 65 milhões de anos atrás, um supercontinente gigantesco chamado Laurásia ligava a América do Norte à Groenlândia, Europa e Ásia. Um enorme mar interno, estendendo-se desde a costa do Golfo até o Canadá, inundava as grandes planícies. Nas praias desse mar interno, alguns dos cerátops mais importantes, remanescentes, foram encontrados naquele que é hoje o Parque dos Dinossauros, em Alberta, Canadá. Durante o século passado, estas terras rigorosas produziram alguns dos esqueletos de dinossauros mais completos do mundo. Mas hoje são as densas camadas de fósseis misturados e quebrados, chamadas estratos, que atraem os paleontólogos. Desde 1978, 12 estratos de ossos individuais foram descobertos, espalhados pelo parque. Mas nem sempre eles são descobertos nos locais mais convenientes. Para o caçador de dinossauros, Phil Curry, este rochedo é uma confusão abençoada. A rocha é friável, o que torna a escavação fácil, mas também torna o rochedo perigosamente instável. A qualquer momento, pode desmoronar. Mas para Curry, o risco vale a pena. No passado, ossos quebrados eram ignorados em favor de esqueletos completos e mais glamourosos. Mas quando começou a escavar pela primeira vez nos estratos, ele fez uma incrível descoberta. Curry esperava descobrir restos de muitos tipos de dinossauros. Ao invés disso, os fósseis pertenciam a um tipo de cerátops. Como um cemitério de elefantes, eles estavam espalhados por uma enorme área. O extrato de ossos original é mais ou menos do tamanho de um campo de futebol e se prolonga por uma camada nesta colina, atravessando uma região selada através de outra colina.
Existem literalmente milhares, quem sabe milhões de ossos nesses estratos. A descoberta só podia significar uma coisa. Como o búfalo no século passado, os cerátops estavam longe de ser solitários. Eles se moviam em vastas manadas, chegando a milhares. No início, Phil estava perplexo, sem saber explicar como tantos animais tinham acabado numa única sepultura. Nós desconsideramos a maioria dos cenários que descobrimos, por várias razões, e tivemos a ideia de que deve ter havido uma morte em massa, de que esses animais eram, de fato, animais que estavam se deslocando juntos e se depararam com algum tipo de catástrofe. Foi um vulcão, uma enchente, uma seca ou algum tipo de vírus? Enquanto a causa continua aberta a especulações, esta massa triturada de ossos quebrados prova, após um século de ficção científica, que Hollywood se enganou. Quando o primeiro Ceratops foi descoberto em 1876, ninguém jamais havia visto nada parecido. Apesar de ser um herbívoro, sua cabeça era enorme e seus chifres e leque ósseo ameaçadores. Como essa armadura foi desenvolvida, ninguém sabe. Agora, as fabulosas descobertas nos estratos de ossos de Alberta estão atiçando a curiosidade de uma nova geração de paleontólogos, como Scott Sanson, do Instituto de Medicina Osteopata em Nova York, que se confessa maluco por ossos. O que torna os ceratops tão interessantes é o fato deles terem todas essas protuberâncias saindo do topo do crânio, do nariz, de cima dos olhos, por cima da parte traseira, do leque do pescoço e variam conforme a espécie. Podemos olhar para cada espécie, olhar para todas essas protuberâncias e depois podemos começar a responder algumas questões interessantes sobre sua biologia e sobre sua evolução, o que na maioria das vezes não conseguimos com muitos outros animais. Scott examinava os chifres e o leque ósseo, mas ele começava a questionar as teorias tradicionais quanto ao seu uso. Os dinossauros de chifres compartilhavam seu mundo com carnívoros titânicos, como o Tiranossauro Rex. Portanto, o propósito dos impressionantes equipamentos da cabeça podiam, a princípio, parecer óbvios. A ideia sobre os cornos e leque do pescoço em dinossauros com chifres é que eram usados para se defender contra os predadores. Em um animal como o Triceratops, isso faz sentido. Esse leque do pescoço é muito delgado. Ele tem esses chifres salientes em cima dos olhos e um chifre em cima do nariz. Se você olhar para os outros tipos de dinossauros chifrudos, vai ver que frequentemente existem grandes buracos nas varetas do leque. Este, por si só, é muito fino e importante. Há muitos vasos sanguíneos passando por aqui, e se esse animal for mordido nessa área, poderá sangrar até morrer. Se os ornamentos da cabeça eram a parte mais frágil, é estranho que tivessem adornos tão espantosos na forma e no tamanho. O Styracosaurus tinha um enorme leque com espinhos grandes e desajeitados que se arcavam para trás sobre o pescoço. Os chifres do torossauro dobravam-se adiante dos olhos e o leque do pescoço media 1,20 m, dando a ele o maior e mais desajeitado crânio que o de qualquer outro animal terrestre que já existiu. Os chifres do Inosaurus eram pequenos, mas não menos incomuns. O chifre de seu nariz era longo e curvado na ponta, como um abridor de latas. Embora o projeto básico do corpo do Ceratops tivesse mudado pouco, com o passar do tempo, em alguns milhões de anos, seus crânios demonstram uma impressionante exibição de criatividade. Se os chifres eram somente para afastar os predadores, por que os Ceratops não desenvolveram a arma mais favorável e se apegaram a ela? Para descobrir isso, os cientistas voltaram-se para a natureza. A galhada de um veado durante uma batalha é uma visão impressionante. Durante a época do cio, os machos adultos tomam posição numa demonstração de força e virilidade.
Mas a galhada é mais apropriada para uma luta de cabeça contra cabeça que para um combate. A disputa pode parecer letal, mas é só exibição. Chifres grandes são sensuais. Normalmente, essas estruturas são usadas para competir pelas fêmeas. Isso também se aplica no caso dos besouros, camaleões e antílopes. Isso nos dá a certeza de que talvez os dinossauros os usassem para a mesma coisa. Se os dinossauros machos, como os veados, competiam pelas fêmeas, seus chifres deveriam ser diferentes dos das fêmeas. Peter Dodson, da Universidade de Pensilvânia, descobriu exatamente isso. Peter tirou medidas exatas dos crânios de 24 cerátops de ambos os sexos e então comparou cada parte para ver se as medidas eram diferentes. Os machos distinguiram-se como os melhores competidores. Nesse modelo de um triceratops macho, os chifres acima dos olhos são eretos, ficam para o alto e as pontas se separam. Assim, poderiam se encaixar durante um combate. Numa fêmea, as pontas dos chifres seriam mais juntas, tornando-os mais paralelos e caídos para a frente. Os chifres dos cerátops machos eram feitos sob medida para uma luta cabeça a cabeça. Seus chifres entrelaçavam-se para diminuir os riscos de um ferimento sério ou de morte. Quando os boxeadores lutam, eles não visam matar, mas apenas sobrepujar seus oponentes. Tomando como exemplo os rivais dos dias de hoje, Peter Dodson pôde imaginar o que uma peleja entre dois cerátops deveria ter sido. Um macho triceratops sai da floresta para uma clareira. Olha através dela e vê outro macho na outra extremidade. Ele não está feliz com o que vê. Abaixa a cabeça e balança para frente e para trás. E depois vira a cabeça e espreita o outro macho com um olho. Então o outro macho está fazendo a mesma coisa e ele está tremendamente aborrecido com isso. Está furioso. Joga a cabeça para trás e a balança de um lado para o outro. Ele bate a pata, levanta a pata, urina, deixa seu cheiro no chão. Sacode a cabeça para os lados e descobre que a clareira está cheia de fêmeas que vieram assistir à luta e ouvir os sons. Abaixa mais a cabeça, sacode-a de um lado para o outro. E agora está realmente furioso. Como os boxeadores lutando por um título, o campeão cerátops levará o seu prêmio. As fêmeas. A motivação para se tornar o vitorioso pode compelir os pesos pesados com capacidades iguais a colidir com a força de 2 caminhões de 7 toneladas. Finalmente, completamente sem fôlego, nosso animal falha, abaixa a cabeça e se desprende. Está vencido. Vai se afastando lentamente e, finalmente, volta-se furtivamente para a escuridão da floresta. A teoria da Batalha dos Machos terminou com um século de concepção errônea e nos lançou numa profunda busca pela misteriosa e complexa vida dos dinossauros. Se os chifres e leque dos cerátops eram sensuais, eram também simbólicos. Parece provável que a estrutura desses chifres era usada para conseguir fêmeas. Neste caso, eles deviam ser usados também como um indicador de posição, como o mais forte do galinheiro com as galinhas e coisas assim. Portanto, servia para determinar quem era o macho alfa e os diferentes níveis além desse. Scott Sampson descobriu que quanto mais maduro era o macho, mais desenvolvido eram o leque e os chifres. Um animal mais jovem e imaturo poderia olhar essas estruturas e dizer: não, acho que não vou me meter com esse animal porque ele tem essas estruturas bem mais desenvolvidas e será uma batalha perdida. Portanto, estabeleceu-se uma hierarquia e isso significava a paz entre o rebanho, sem batalhas e riscos de vida.
Se os chifres eram usados principalmente para estabelecer hierarquias entre a manada, Scott se pergunta por que tantas espécies diferentes evoluíram em um período de tempo tão curto. Estavam lutando entre si e, de alguma maneira, alguma dessas estruturas podem ter evoluído e mudado para dar a eles uma vantagem nessa competição. Se as populações se tornavam isoladas, elas podiam evoluir em diferentes direções a ponto de não mais reconhecerem-se como membros da mesma espécie caso se reunissem novamente. Uma vez isolados, essa evolução podia dirigi-los em diferentes direções ao ponto onde as novas espécies evoluem. Junto com a evolução de novos desenhos, outro aspecto impressionante surgiu e foi omitido pelos cientistas que tinham apenas fósseis inanimados para trabalhar. Desde 1900, Devil's Canyon, no Colorado, tem sido famoso por seus fósseis de dinossauros. O paleontólogo Jim Kirkland tem ajudado a dirigir a nova e extraordinária Sociedade Internacional de Exibição de Dinamização, próximo a um museu na cidade de Fruita. Aqui, os dinossauros voltaram à vida num arco-íris de cores. Até recentemente, os dinossauros de chifres eram retratados num cinza embotado, verde ou marrom. Mas as cores devem ter tido um papel vital na vida dos cerátops. Seus parentes mais próximos, os pássaros e os répteis, contam com as cores para atrair a atenção e prevenir do perigo. Se os dinossauros podiam ver em cores, seu mundo deve ter sido bem mais vívido do que jamais imaginamos. Jim está convencido de que um desenho de colorido brilhante no leque do pescoço de um cerátops faria até mesmo o pior dos predadores, como o Tiranossauro Rex, parar para pensar. Eu acredito que, muito provavelmente, a melhor razão para terem cores seria ressaltar o leque e sinalizar aos tiranossauros: não mexam comigo. Talvez sinalizar perigo quando, de repente, os leques fossem abertos, dando sinal para toda a manada de que algum perigo se aproximava. Deviam ser bons sinais visuais. Eles provavelmente eram animais visuais. Um pavão em total exibição pode estar sinalizando perigo ou posando para uma fêmea. A estrutura dos músculos do pescoço de um cerátops revela que eles podiam sacudir e baixar os leques como um pássaro sacode as penas da cauda. Bem, se você está tentando atrair uma fêmea, a melhor coisa é não tentar ameaçá-la mostrando a sua natureza agressiva. Quem sabe, ao invés disso, eles podiam arremeter numa visão lateral para mostrar um outro perfil, pavoneando-se em volta dela, arrulhando suavemente para criar a disposição propícia. Isso podia ser um verdadeiro estimulante para uma ceratops fêmea. Leques coloridos eram um meio engenhoso de assegurar sua sobrevivência. Mas outra inventiva peça de engenharia fazia dos cerátops um dos dinossauros mais bem-sucedidos que já existiram. Para Jim Kirkland, todo o crânio de um cerátops é uma obra de arte, projetado com perfeição. O leque age como uma âncora para suportar o mais poderoso conjunto de músculos maxilares de qualquer criatura terrestre na história. Eles se encaixavam na parte posterior do maxilar, bem aqui. Se estendiam pelo crânio, vindo por fora dessa fenda aqui, e encaixavam em volta dessa abertura através da face do leque. Essa enorme massa muscular criava muita força, como um par de cortadores de parafuso maciço. Isso permitiria ao animal, usando este chifre de ponta coberta e essa bateria de dentes que se vê aqui, com um bom desenvolvimento vertical, simplesmente cortar vegetação grande, grandes galhos e até mesmo pequenas árvores. Efetivamente, este animal podia comer qualquer tipo de planta que ele quisesse. Essa habilidade para se alimentar com qualquer coisa era o segredo do seu sucesso. Um tricerátops adulto comia até 2 toneladas de folhagem por semana. Multiplicado por dezenas de milhares, uma área do tamanho do Parque Provincial dos Dinossauros teria sido despojada de toda a vegetação em dias.
Phil Curry vem tentando desvendar como as manadas evitavam se destruir mutuamente em busca por espaço e alimento. Sabemos que quando temos centenas ou mesmo milhares de animais de 4 toneladas andando juntos, eles não podem ficar em uma só região por muito tempo, como uma unidade. Talvez essas manadas estivessem de fato migrando de uma região para outra. Na África, manadas de gnus viajam milhares de quilômetros em busca de alimento. Cerátops foram encontrados tanto em Montana quanto no distante norte do Alasca. 75 milhões de anos atrás, o verão ártico era muito mais quente do que é hoje e a vegetação era luxuriante. Uma manada faminta de cerátops podia facilmente ter migrado pelos 3.300 quilômetros até o Alasca e voltado novamente. Os dinossauros eram animais muito adaptáveis e certamente tiravam vantagens daquela alta produtividade de plantas. De qualquer modo, durante os meses de inverno, eles não devem ter ficado aqui. Devem ter mudado para o sul. Como os gnus, vastas manadas de dinossauros pareciam invencíveis. E mesmo assim, uma só calamidade acabou com milhares de uma só vez. Para descobrir o que houve, o geólogo Dave Ebert veio até o Parque Provincial dos Dinossauros para resolver o mistério usando seu conhecimento. Como geólogo, sou capaz de contribuir com o sentido de tempo e o sentido de lugar para o estudo. A época e conhecimento de que o registro das pedras que temos aqui no Parque dos Dinossauros compreende um período de 2 milhões de anos. O conhecimento do local orienta os paleontólogos em qual meio ambiente existiam e como foi o processo durante a vida e a morte desses animais. Para chegar aos sedimentos fundamentais, é necessário quebrar algumas rochas. Estudando a maneira como as rochas foram formadas, David pôde dizer como era o meio ambiente quando os cerátops morreram. O Parque dos Dinossauros, durante o final do Cretáceo, há cerca de 75 milhões de anos, era uma planície costeira. Se você pensa nos limites do norte da Flórida, sul da Geórgia, mesmo na Louisiana, você tem um modelo visual correto. Muito pantanoso, espesso, verde, luxuriante, planícies úmidas, sujeitas a pequenas variações ao nível do mar e sujeitas a tempestades. Os cerátops migradores estariam ali apenas de passagem. Mas quando eles passavam, a manada estaria perigosamente vulnerável. As tempestades repentinas e as cheias forçariam os rios, já cheios, a elevarem-se acima de seus bancos e inundar toda a planície costeira. Quando isso começava a acontecer, era só uma questão de tempo antes dos grandes animais serem pegos. Desastres como estes estão entre os eventos mais trágicos da natureza. Aprisionados, enquanto atravessam um rio torrencial, uma manada de gnus entra em pânico e, no frenesi de escapar das águas turbulentas, pisoteiam-se uns aos outros. Atraídos pelo cheiro da morte, os predadores banqueteiam-se com a destruição. Os cadáveres dilacerados, então, descem ao fundo para serem enterrados por sedimento. Há 70 milhões de anos, o mesmo destino ocorreu aos cerátops. Hoje, seus ossos respiram nova vida no sombrio reino dos dinossauros e ressuscitam uma das criaturas mais incompreendidas que já viveu.